Muito bem, já estamos de volta ao vivo pelo Amazonsat, o segundo bloco do Estilo de Vida, direto aqui do Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. A gente sabe que solidariedade é muito importante e faz toda a diferença na vida de quem precisa, não é? E para possibilitar tratamento às crianças vítimas de câncer no Amazonas, os pais de duas crianças que faleceram vítimas da doença idealizaram o Instituto Alguém, Ana Luísa e Júlia em Missão. A organização sem fins lucrativos visa oferecer apoio financeiro, operacional e emocional para famílias que tiveram filhos diagnosticados com algum tipo da doença. O Instituto Alguém foi idealizado e criado por Carolina e Marcos Varela, pais de Ana Luísa, e Soraya e Paulo Wallace, pais de Júlia. Ana faleceu aos 7 anos e Júlia com 1 ano e 9 meses, vitimadas pelo câncer. Enquanto ainda lutavam contra a doença, contaram com o apoio de centenas de pessoas, entre amigos e desconhecidos, mobilizados por meio de redes sociais. Fique por dentro. Infelizmente, as duas crianças não venceram a doença, mas foram vitoriosas durante todo o tratamento, distribuindo graça e força em meio ao sofrimento e plantando amor e solidariedade no coração das crianças. E hoje eu tenho o prazer de receber, 1 ano depois do lançamento do Instituto Alguém, a Carolina Varela, ela que é diretora-geral da instituição e já está aqui. Carol, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Carla. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Bom, Carol, há 1 ano atrás, exatamente no dia 4 de novembro de 2011, quase 1 ano atrás, nós recebemos você aqui no programa, não era aqui no Palácio Rio Negro, lá no Centro Social Urbano do Parque 10, logo que tinha lançado o Instituto Alguém, estava tudo muito recente. A gente vai rever um pouquinho da entrevista agora para ver como é que foi e fazer um balanço de tudo que já foi feito e quantas crianças você já conseguiu ajudar. Vamos ver então. Carolina Varela e Soraya Wallace perderam suas filhas vitimadas pelo câncer há alguns meses atrás, depois de uma árdua luta contra a doença. Então, elas não têm como dizer que elas vivem melhor, afinal elas perderam suas filhas vieram a falecer. Mas esse desafio levou-as a um outro desafio, a um novo desafio. Ver a cura que elas não puderam ter nas filhas nos olhos de outras crianças. Assim elas vão tentando viver melhor. E elas estão aqui hoje no Estilo de Vida para abrir o coração e contar essa história pra gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Soraya. Bom dia, Carol. Sejam bem-vindas ao Estilo de Vida. Obrigada. Bom, primeiramente, a gente tentou fazer uma reportagem com vocês, mas seria muito difícil porque a gente queria mesmo mostrar um pouco do cantinho das meninas. Isso seria muito difícil até porque está muito recente ainda, não é? Faz quanto tempo que elas vieram a falecer? A Ana Luísa faleceu, vai fazer 4 meses agora, no dia 8, né? Isso. Dia 8 de novembro. E a Júlia, 5 meses. Então está realmente muito recente e ainda é muito difícil. Na verdade, a perda de um filho é algo irreparável por toda a vida, né? A gente sempre vai ter um machucado muito grande no coração, mas é possível ser feliz, é preciso seguir em frente, né? A Ana Luísa era minha filha única, a Soraya tem uma outra filhinha, a Giovana, e hoje a Giovana tem 2 mães, porque eu também estou transformando todo... É a nossa, né? nossa Giovana. Nossa Giovana. Hoje a gente tem a Giovana para cuidar. Eu sou muito nova, eu penso em ter outros filhos, mas acho que cada coisa tem o seu tempo. Então, por enquanto, a gente ainda está se reestruturando, sabe? Juntando nossos cacos depois dessa perda, depois dessa luta muito cansativa, mas seguindo em frente com um novo horizonte agora. Tá certo. Então, tentando transformar esse pesadelo numa iniciativa para o bem, né? Tentando não, transformaram já, mas já a gente vai falar do Instituto Alguém, Ana Luísa e Júlia unidas em missão. Mas antes eu gostaria que vocês contassem pra gente, até para quem está em casa conhecer mesmo a história de vocês, como é que foi a descoberta. Até então eram crianças aparentemente saudáveis, Super saudáveis. E do dia para a noite, digamos assim, acordaram com câncer. Foi literalmente isso. A minha filha, em setembro do ano passado, ela acordou vomitando, sentindo um pouquinho de dor no ouvido. Eu levei nos hospitais e depois de 6 dias do primeiro sintoma, a Ana Luísa estava em São Paulo, no Hospital de Câncer de lá, no Hospital C. Camargo.
iniciando um tratamento contra um dos tipos mais agressivos de câncer infantil que existem na literatura, né, o rabdomiossarcoma. E ele já estava disseminado para outros pontos além da cabeça. Né? Eu comecei a escrever um pouco sobre essa experiência terrível na internet. E a Soraya... Descobri a Carolina, né? Júlia também era uma criança perfeita, planejada, esperada durante 6 meses, né? 6 anos, aliás, eu fiquei tentando engravidar. Aí até que um dia o positivo veio e foi aquela alegria da família inteira. Ela vinha bem, saudável, o xodó da família, né? Até que uma noite eu li o blog da Carol, né? E chorei como você, né, nos disse ainda há pouco. E a gente se imagina numa situação dessa tão difícil, né? Porque a gente que é mãe, uma mãe amorosa, a gente não imagina perder um filho assim. E está numa situação tão difícil. E foi assim que eu conheci a história da Carolina e da Ana Luísa, né? E, infelizmente, poucos meses depois de conhecer o blog, eu me via na mesma situação. A Júlia começou com uma febre e falta de apetite. Toda criança tem isso, mas a gente nunca imagina que possa ser uma coisa tão difícil, né? Para descobrir, ter o diagnóstico, eu demorei 1 semana, né? Foi quando nós entramos em contato com a Carolina, por telefone, e ela nos orientou o que a gente tinha que fazer para sair de Manaus, porque os médicos vieram dizer: tem como você ir embora para São Paulo agora, porque nós não temos condições de fazer o tratamento na Júlia. E quando a gente entrou em contato com a Carolina e com o Marcos, que é o esposo dela, Vocês já estavam em São Paulo? Já estávamos em São Paulo há 5 meses. A Ana Luísa já tinha acabado de fazer um transplante autólogo, foi em fevereiro, né, Soraya? Foi quando teve uma mobilização em São Paulo para doação de sangue para ela. Ela precisou de muita doação de sangue, ela recebia às vezes de 5 a 6 bolsas de sangue por dia para recuperar do transplante. Foi nesse momento que eu conheci a história da Soraya. Então os 2 anjos se encontraram em um momento muito difícil da vida de cada um. Um momento que fez toda a diferença e está fazendo uma diferença enorme na vida de muitas famílias que passam por essa situação. E você, né, Carol, que viveu tudo isso, sabe como realmente se sente uma família, uma mãe que descobre que seu filho tem possivelmente essa doença. Carol, então, o que o Instituto Alguém Hoje já promoveu, já ajudou? A gente sabe que a sua história foi muito sofrida, que realmente a Ana Luísa também sofreu bastante, mas deu uma lição de vida para todo mundo. O Instituto Alguém Hoje, como é que ele tá? Fala pra gente. Bom, a gente vai comemorar 1 ano agora, no próximo mês, né? Dia 8 de outubro vai comemorar 1 ano do Instituto. E a gente teve a honra de poder participar da vida de 25 famílias. Né? Foram 25 crianças que chegaram até o Instituto de diversas formas, né? Através de médicos, através de vizinhos, através de tios, loucos buscando um tratamento para um diagnóstico que é muito difícil. Né? Algumas dessas crianças estão em São Paulo em tratamento ainda, 2 delas já voltaram e estão no controle, o que para a gente é uma vitória. Né? E algumas faleceram enquanto aguardavam o tratamento. Infelizmente, a Ana Luísa e Júlia faleceram. E assim também foi com algumas outras crianças. Mas o que fica pra gente é que a gente conseguiu que 2 crianças voltassem curadas e que estão no controle, e que tantas outras estão voltando até eu acho que o início do ano que vem estão voltando também, depois de um tratamento longe de casa, depois de muito tempo longe da família e dos amigos. Qual é a maior dificuldade, Carol, das famílias que enfrentam essa doença e que tem o desespero, mas tem que ter a força também para cuidar do filho, mas tem o medo? Qual é a maior dificuldade dessas famílias? Primeiro é entender o diagnóstico, né? As famílias que chegam para a gente, a maioria delas tem dificuldade para realizar exames, né, para confirmar o tipo de câncer. Muitas delas recebem logo a notícia: olha, não tem tratamento em Manaus. E aí elas não têm para onde correr. Então, a grande dificuldade das famílias é a informação. Elas não sabem o que fazer e é exatamente como eu me sentia. Então, nesse momento, o Instituto vem como um acalento para essas famílias. Olha, a gente vai seguir por aqui. Então, nossas crianças com
4 ou 5 dias no máximo, elas embarcam para São Paulo. Né? A gente tem uma parceria muito forte com o Hospital AC Camargo, que tratou a Ana Luísa, e com o Hospital IOP Graac, que é um Instituto de Oncologia Pediátrica da Unifesp, que tratou a Júlia. Né? Então, esses hospitais têm sido nossos parceiros, e muitos médicos em Manaus têm entrado em contato conosco quando recebem casos de crianças. Né? A gente tem outra dificuldade, que é um local para ficar em São Paulo. Então, nós temos uma parceria com a Casa Ninho, com a Casa Hope, com a Casa Ronald McDonald, que recebe crianças de outros estados, e a gente consegue viabilizar rapidamente o local para ficar. Quando não tem disponibilidade imediata numa casa de apoio, a gente paga um hotel durante 3, 4 dias, a gente ajuda com auxílio de custo inicial, porque essa família vai precisar se locomover, né? Roupas de frio, porque é uma região diferente da nossa. Né? Nós recebemos uma doação muito grande de roupas de frio que vieram da França, olha que maravilha, em janeiro desse ano. E até hoje ainda tem algumas roupinhas, a gente entrega para as famílias quando elas embarcam. Né? E a gente tem alguns voluntários em São Paulo que vão buscar essas famílias no aeroporto. Então, aquele desespero inicial é compensado de alguma forma com um apoio que foi o que eu recebi. E que o Instituto nada mais é do que isso. Ajudar famílias amazonenses a saírem de Manaus em busca de tratamento. Mas esse não é o objetivo do Instituto, né, Carla? O que a gente quer mesmo é que um dia a gente não precise mais fazer isso, né, nem enviar para São Paulo. Que a gente tem eu acredito que a gente tem um estado tão rico, uma cidade tão grande, tão enriquecida, né? E eu acredito que a gente pode sim ter um hospital infantil aqui, né? E acabar com esse sufoco. Quem sabe ser referência na região norte, afinal não existe nenhum hospital infantil na região norte. A gente sabe que o câncer é como uma bomba relógio, não é? Dentro de quem possui a doença pode explodir a qualquer momento. E os sintomas aparecem já quando o estágio já é grave. E a partir da primeira suspeita até se chegar a um diagnóstico mesmo, que não é possível ter aqui esse diagnóstico, aqui infelizmente na nossa cidade, no nosso estado, até chegar lá existiam famílias que demoravam 6 meses para ter o diagnóstico ainda, ou seja, já no estágio assim, muito avançado. Então, encaminhar em 5 dias uma família que demoraria 6 meses para chegar a um diagnóstico já é uma luta muito grande, já significa muito. A gente considera uma vitória, mas é importante a gente informar que as crianças que chegam até nós já com algum diagnóstico, com uma biópsia e sem perspectiva de tratamento, a gente consegue correr atrás para iniciar o tratamento. Mas são crianças que já estão há 60 dias ou 90 dias entre esperar o resultado de um exame, entre agendar uma cirurgia para fazer a biópsia, né? Enfim, esperar para uma consulta com um especialista em Manaus. São crianças que são atendidas 100% pelo SUS, né? Então, a gente sabe que a demora entre o primeiro sintoma ao início do tratamento faz toda a diferença na recuperação da criança. E os sintomas do câncer infantil são muito inespecíficos. Os médicos nossos, infelizmente, né, eles não tem como adivinhar que uma falta de apetite pode ser um câncer. Né? Eles não podem imaginar jamais que uma dor no ouvido pode ser um câncer. Uma pequena dor de cabeça. Então, os nossos hospitais de câncer, diferente dos hospitais em São Paulo, eles fazem diagnóstico. Então, hoje, se uma criança, se eu tivesse outro filho e esse filho adoecesse, tivesse uma dor no ouvido de novo, como a Ana Luísa teve, e eu levasse imediatamente no Hospital de Câncer de Manaus, eu só ia conseguir uma consulta, no mínimo, depois de 1 mês. E ainda não ia ser atendida porque isso é um sintoma inespecífico. Eles iam me mandar para um SPA, ou para um pronto-socorro, ou para uma clínica, um posto de saúde. Para algum né? possível remédio paliativo que não ia fazer então, assim, a gente tem uma série de infraestrutura com relação ao câncer infantil que precisa ser melhorada, né? Mas enquanto isso não acontece, e infelizmente nós somos um instituto que só tem 1 ano de vida, a gente vai fazendo o que a gente pode. E eu acredito que nós fizemos uma grande diferença na vida de 25 famílias, da mesma forma que centenas de pessoas fizeram diferença na minha vida quando a Ana Luísa foi diagnosticada. Para você que quer conhecer a história da Ana Luísa, você tem um blog, né, Carol? É vidanormal.blogspot.com.br. .com. Esse blog eu criei na época do tratamento. Eu não consegui ainda concluir com os últimos dias da minha filha, porque eu estava narrando o dia a dia. É muito difícil, eu não gosto nem de falar nesse assunto, porque é difícil você
escrever sobre os dias finais de um... Se você estivesse revivendo tudo. É reviver. E eu tenho tão fresco na minha memória cada detalhe que eu sei que eu não vou esquecer. Eu queria muito esquecer, mas eu não vou. E eu tenho sim a intenção de concluir o blog, porque eu tenho hoje no acesso desse blog mais de 700 mil acessos. São 700 mil pessoas que foram lá para ler sobre a história da Ana Luísa. Então eu sinto que é aquela máxima, né, que a gente é eternamente responsável por aquilo que a gente cativa. Então eu quero concluir o blog, quero contar como foi que a Ana Luísa faleceu, por que ela faleceu. E talvez isso continue ajudando outras pessoas, mas não é fácil, né? Eu pretendo sim concluir, que as pessoas quiserem visitar, está lá disponível. Carol, você não tem vontade também de escrever essa história em forma de livro também, a história do blog? Eu não sou escritora, né? Minha formação é na área da saúde, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu acredito que eu me intitulo como diretora-geral do Instituto, mais ainda do que fisioterapeuta, porque foi algo que foi colocado na minha vida. Talvez a gente tem a intenção de talvez usar um livro contando a história dela para reverter alguma verba para o Instituto, porque afinal de contas a gente hoje, apesar de vai completar um ano, a gente não tem algum apoio formal e nem formalizado de algum órgão governamental, a gente não tem uma parceria firmada ainda com nenhuma empresa, né? Nós somos pequenos, a gente sobrevive de doações de pessoa física e, por incrível que pareça, de fora do estado do Amazonas, o nosso maior volume de doação vem do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro, né? Hoje a gente tem acho que quase 70 associados que são contribuintes anuais do Instituto, mas são pessoas físicas. Então, talvez a renda de um livro ajudasse o Instituto, e a gente pensa muito nisso, sim. Só que hoje a gente vai completar 1 ano e 2 meses da ausência da minha filha. Eu não consegui nem abrir as gavetas de calcinha e meia dela, né? Então, mas eu vou conseguir sim. Aí, quem sabe, um dia eu esteja aqui com você para falar do livro. Tá certo, então. Você está super convidada para vir aqui falar do livro e de qualquer outro assunto relacionado ao Instituto, a precisar de ajuda, enfim. E quem quiser ajudar, Carol, quem está assistindo a gente, que quer ajudar o Instituto, seja com voluntariado, seja com ajuda financeira, toda ajuda a gente sabe que é bem-vinda, não é? Com certeza, sim. Você pode acessar o site do Instituto, que é www.alguém.org. Você pode fazer doações pela internet, através do PagSeguro, ou com um depósito direto na conta do Instituto. Se você é de outro estado, e especialmente o estado de São Paulo, e quiser visitar as crianças no local onde elas estão, levando roupa de frio, levando um abraço, levando carinho, isso é uma ajuda. A gente tem uma lista de mais de 100 voluntários aguardando trabalho. Infelizmente, nós não temos uma sede. Então, todas as atividades do Instituto são feitas na minha casa e na casa da Soraya. E eu não tenho como colocar pessoas dentro da minha casa, né? Então, a gente está aguardando aí uma possibilidade de ter uma sede e organizar a atividade dos voluntários, né? A venda dos produtos do Instituto também revertem verba para a gente, né? Nós confeccionamos camisetas, botões, e a venda desses produtos tem nos sustentado também. E, assim, as pessoas podem ajudar compartilhando as nossas informações, divulgando o Instituto, fazendo a ligação entre uma família e o Instituto, né? Isso é verdadeiramente ajudar. E também, aqui em Manaus, como a gente não tem como receber aquelas velhas doações, né, de fralda, leitinho, cesta básica, o nosso foco não é esse, o assistencialismo, apesar de que é importante. O nosso foco é o tratamento. O tratamento em si mesmo. Isso. Né? Então, as pessoas podem contribuir com as entidades que existem hoje aqui. Eu acredito que contribuir é cobrar, né? Eu quero sim ajudar, mas eu quero saber por que a gente não melhora nosso tratamento em Manaus para criança com câncer. Né? Foram 25 crianças que receberam um diagnóstico e que não tinham tratamento em Manaus. E para você ter uma ideia do que a gente está falando, em 2010, quando a gente coletou as informações para lançar o Instituto em 2011, nós tínhamos dado de que o SECOM, em 2010, só diagnosticou 16 novos casos de câncer. São dados oficiais que nós obtivemos. E em 2011, agora, final de 2011 até o final de 2012, nós já temos 25 casos. Desses 25, nenhum deles, com exceção de 4 crianças, ficaram em Manaus. 4 crianças ficaram porque não tiveram condições de viajar, né, por causa do agravamento da doença. E essas são crianças do SECOM. Mas, assim, o restante foi para fora. Então, a gente está mandando mais criança para fora do que tratando aqui, será? Né?
será que a gente não podia pensar um pouco mais nesse assunto do tratamento, da qualidade do tratamento dos especialistas, da estrutura hospitalar, que é o que realmente faz diferença no tratamento, né, Carla? Nós fazemos esse apelo aqui no Estilo de Vida. A solidariedade é importante. Pessoas assim como a Carol, como a Soraya também, que está à frente do Instituto Alguém Junto com Você, não é, Carol? O Paulo, que é o marido da Soraya, Isso. e o Marcos, que é seu esposo também. São pessoas que fazem a diferença, que tentam ajudar realmente. Bom, Carol, infelizmente o tempo é curto, mas eu agradeço a sua participação aqui no programa, viu? Parabéns pelo seu trabalho, eu espero que você continue ajudando muitas crianças. Eu posso ajudar também, qualquer coisa, a gente está aí, a gente está divulgando, a gente está falando, pedindo, fazendo apelo para todo mundo, que eu acho que esses institutos fazem realmente a diferença na vida de quem precisa. Exatamente. E esse apelo que você faz de querer, de lutar por ter condições de tratar essas crianças aqui também, isso é importante também, porque realmente lutar contra essa doença fora da sua casa, longe dos seus amigos, da sua família, é muito difícil. Foi a experiência que eu tive, né, e não é fácil, Carla, você sair, fechar a porta da sua casa e ir embora e só voltar ou com o filho curado, que seria uma maravilha, ou com o filho dentro de um caixão, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu fiquei longe da minha família, dos meus amigos. Minha filha ficou longe dos amigos. Então, ela não recebeu visita de um coleguinha que teve condições de visitá-la em São Paulo. E eu sei que o tratamento do câncer, diversos artigos falam que o clima do tratamento, o carinho, o amor das pessoas próximas, dos amigos, faz toda a diferença no psicológico, porque é um tratamento muito dolorido, muito difícil. Então, ficar enviando criança para outros estados é o que a gente pode fazer hoje. E as famílias são muito agradecidas. Mas um dia a gente vai poder proporcionar esse tratamento aqui. É o nosso sonho, talvez pareça irreal, mas na minha cabeça não é impossível numa cidade tão rica como Manaus. É preciso apenas iniciativa. O momento agora é bem propício, que a gente está falando, né, de épocas de eleição, mas ninguém puxa esse assunto, porque é um assunto difícil. Propagandas, né? E a gente tem aí a segunda maior causa de morte em crianças no Brasil, é o câncer. Só perde para violência e acidente. Tá certo, Carol. Agradeço a participação novamente aqui no programa. Muito obrigada. Volte sempre que precisar e até a próxima. E parabéns. O Instituto Alguém vai completar 1 ano. Obrigada. E o Estilo de Vida vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.